A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados, boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra breve, amém? Que eu creio que Deus ele vai falar com você grandemente nessa noite, amém? A palavra de hoje ela se encontra lá em Efésios 2. A palavra do Senhor ela diz assim a partir do verso 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como nos outros também. Verso 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Somente até aí, irmãos. Irmãos, essa passagem, eu tenho meditado nela há muito tempo, e hoje eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, e o Senhor ele vem me confirmando essa palavra durante a semana, que fala sobre como nós éramos e como nós somos. E como exemplo eu quero usar a vida dos discípulos, quando Jesus ele chamou quando iniciou o ministério de Jesus, quando o Senhor escolheu os 12. Eu sempre gosto de usar os 12 discípulos como exemplo, porque foi algo extraordinário, irmãos. Se você voltar um pouquinho lá atrás nos evangelhos, você vai ver que quando Jesus ele começa o ministério, ele chega para um e fala: é você, vem me segue. E você percebe que nenhum teve alguma dúvida, fez questionamentos a Jesus. Eles simplesmente falaram: eu vou. E o que me chama muita atenção também entre os 12 discípulos é a vida de Pedro. E Pedro, ele era um pescador antes de Jesus chamar. Jesus encontrou ele no barco, chamou ele, e Pedro foi lá sem qualquer dúvida, começou a seguir Jesus, viu todo o ministério de Jesus aconteceu, acompanhou todos os milagres, todas as curas, todas as libertações, ceiou junto com Jesus, esteve com Jesus até o último momento em vida, quando ele foi preso. Pedro estava com ele. E logo após que Jesus ele morreu, ele foi crucificado, você percebe que logo após isso, Pedro ele volta a praticar as coisas que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus durante os 3 anos de evangelho, ele tinha deixado para trás e tinha voltado à vida que ele tinha antes de Jesus. Ele tinha voltado a pescar. E num certo momento Jesus encontra Pedro na mesma situação em que ele encontrou Pedro no primeiro momento. Pedro estava pescando. Pedro havia voltado às práticas antigas dele. E Jesus repete uma pergunta que ele tinha feito antes de ser crucificado. E ele pergunta novamente para Pedro, assim como ele tinha feito um pouco atrás, antes de ser crucificado, preso e crucificado. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, e por 3 vezes Pedro diz que o ama. E uma coisa que chama atenção, que a forma que Jesus fala nesse segundo instante, que ele pergunta para Pedro se Pedro o amava, logo quando Pedro respondia, ele vinha: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que neste momento Pedro entendeu qual era o objetivo de Jesus para a vida de Pedro. Porque se você voltar um pouco, quando Jesus ele muda o nome de Pedro, ele fala que Pedro, porque sobre a vida de Pedro, Deus ou Jesus edificaria a igreja dele, uma rocha. E
E é estranho você pensar em Pedro, que era um homem tão intenso, em que ele estava com Jesus a todos os momentos. Um momento que me chama muita atenção é quando Jesus ele está pregando o sermão, em que as pessoas começam a se dispersar, e que Jesus olha para os 12 e fala: e vocês não irão? Também não irão? E Pedro olha com toda certeza e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então você acompanhando a história de Pedro com Jesus, é algo muito engraçado, que Pedro ele sempre estava ali 100% com Jesus, só que quando Jesus ele morreu na cruz, Pedro voltou a que ele fazia antes. E o que o Senhor ele quer trazer para mim e para você nessa noite? Nós já somos salvos, irmãos. O Senhor, por meio da graça, a palavra ela é bem clara que por meio da graça ele nos resgatou de uma vida pecaminosa, em que nós estávamos jogado, vamos dizer assim, as traças, para vivendo segundo a nossa carne, vivendo segundo o que o mundo vivia, e Deus com sua infinita misericórdia enviou o único filho dele para morrer por mim e por você, para que eu e você alcançássemos a salvação. Só que existem muitos Pedros que lá atrás conheceu a Jesus, que ouviu falar de Jesus, que alguém algum dia na vida comentou sobre um homem que veio e mudou toda a perspectiva do mundo, mudou tudo, e que tinha morrido por mim e por você. Só que logo depois de uma conversa de saber quem foi Cristo, voltou a uma vida pecaminosa. E eu quero te dizer, irmãos, eu quero te lembrar que o Senhor ele tem algo preparado para mim, para você. Ele não morreu por mim e por você em vão. Ele morreu para que nós alcançássemos um lugar celestial, um lugar que está preparado para nós, esperando o momento de ele vir para nos levar junto com ele. Então a lição que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é que nós não podemos fazer como Pedro fez. Conheceu a Jesus e num determinado momento esqueceu quem era Jesus e voltou às práticas antigas que fazia antes de conhecer a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, a nossa vida ela tem que mudar. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a nossa vida ela muda automaticamente. Irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Tinha um certo momento da minha vida em que a gente começa a viver as coisas com Deus, as coisas maravilhosas do Senhor, a gente começa a presenciar o Senhor agir, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas, e que a gente quer a todo custo que as outras pessoas que não conhecem a Cristo, a gente quer pegar, a gente quer abrir a cabeça da pessoa e quer enfiar Jesus de um jeito ou de outro, como se fosse algo forçado. Jesus, irmãos, eu tenho aprendido ao longo do tempo que quando Jesus ele veio, que ele chamou os discípulos, ele não forçou ninguém a nada. Ele simplesmente foi e falou assim: se você acredita em mim, vem. E eles foram. E tem que ser assim com a minha vida e com a sua vida. Irmãos, seguir a Cristo, estar com Cristo, não pode ser um peso. Tem que ser algo feito com amor, com prazer. E não adianta a gente querer enfiar Cristo a todo custo, com a força na vida das pessoas, porque isso não vai funcionar, porque Jesus ele conquistou muitas e muitas pessoas, ele me conquistou assim, milhões e milhões de pessoas foram conquistadas através do amor, através da mansidão. As pessoas elas foram convencidas de quem era Cristo e a partir daí ela começou a viver. Irmãos, o Senhor ele preparou um lugar grandioso para mim e para você. O Senhor ele tem uma vida grandiosa para mim e para você. Só que para você viver isso, você tem que fazer as coisas dele com amor. Você tem que segui-lo com amor. Porque o Senhor ele tem um lugar celestial e que é para mim e para você. E sinceramente, irmãos, eu não sei o que o mundo tem oferecido para você, mas eu te garanto com toda a certeza do mundo que o que o Senhor ele tem para mim e para você, o lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você é muito maior. É muito melhor do que qualquer coisa que o inimigo tem te oferecido. É muito melhor do que os pratos que o mundo tem te oferecido. Então, irmãos, queira conhecer esse Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, para que um dia nós entrássemos num lugar celestial, um lugar inimaginável, que não existe nenhum lugar dessa terra, que é o céu.
e encontrar com Deus, ter uma comunhão diretamente com o Senhor. Então, irmãos, comece a recusar aquilo que o mundo ele tem te oferecido, porque o Senhor ele tem algo maior para você, algo melhor para você. Talvez para o mundo seja algo banal, algo muito nada a ver, vamos dizer assim, mas eu te garanto, irmãos, que o que o Senhor ele preparou para mim e para você é muito melhor. É inimaginável, não tem comparação do que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Então, irmãos, queira viver o que o Senhor ele tem para mim e para você. Faça como Pedro, depois do segundo encontro que ele teve com Jesus, após a morte de Jesus, ele entendeu o propósito dele no mundo, ele entendeu o que Deus tinha para ele neste mundo e ele começou a seguir aquilo que o Senhor ele tinha para ele. Então que seja assim, entenda que o Senhor ele tem algo bom para você, entenda que Deus morreu por mim e por você e as coisas do mundo elas passam. Mas a promessa que o Senhor ela fez para mim e para você, lá nos livros antigos da Bíblia de 2000 anos atrás, e muitos anos para trás, tudo que está ali vai se cumprir na minha vida e na sua vida, mas para isso nós temos que entender o que foi Cristo no mundo e o que é Cristo na minha vida e na sua vida. Irmãos, quer um exemplo de algo que Deus ele tem preparado para mim e para você? Existe um louvor que se chama Além do Rio Azul. E ali ele começa: além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Irmãos, isso daí é só um exemplo de como vai ser o céu. Agora me fala se o que o mundo tem oferecido para você chega perto disso daí. Não chega, né? Então, tenha uma vida com Cristo. Siga Ele, que você vai andar pelas ruas de ouro e de cristal. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e que essa palavra ela entre no seu coração e que você comece a viver com Cristo. Amém? Glória a Deus.